Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com você novamente, muito bom em podermos refletir a respeito da Palavra de Deus através da nossa série Efésios em Casa. Eu quero te pedir desde já que você vá aí no botão compartilhar, compartilhe esse vídeo, curta, né? Se você está no Facebook, compartilhe. Se você também está assistindo através do YouTube, mande esse link para os seus amigos para que você possa ser abençoado pela Palavra de Deus e também abençoar a vida de muitas outras pessoas, tá certo? Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, o que você está achando do nosso estudo, para que cada vez mais nós possamos melhorar e fazer desse um ambiente de aprendizado, um ambiente de fortalecimento da fé de todo cristão. Amém? Então, seguimos aqui com a nossa série Efésios em Casa hoje, a partir do capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Esse texto basicamente ele fala a respeito de oração. E algo que eu já quero deixar para você sobre a oração é o seguinte: a oração, ela basicamente revela as nossas ansiedades e os nossos desejos em relação a Deus. Exatamente isso. Quando eu e você nos colocamos no nosso quarto, nos colocamos diante de Deus, nos nossos momentos de oração, ali nós revelamos o que realmente é importante para nós e o que talvez não é tão importante assim, né? Eu quero, desde já, então, a partir disso, pedir para que você tire um minutinho e reflita sobre as suas orações, sobre como você tem se colocado diante de Deus, e ao final do vídeo aí nós voltamos a falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Nós vamos então meditar aqui do versículo 14 ao 21 do capítulo 3 de Efésios, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma oração. Talvez uma das orações mais lindas, mais bonitas ao longo de toda a Bíblia, né? Claro que quando nós falamos de pessoas que não são Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso é tremendamente linda, e nós podemos em um outro momento fazer aí uma série sobre o Sermão do Monte, né? Mas, em específico, a oração de Paulo é uma oração que revela muito a respeito dos seus anseios, é uma oração que nos revela muito a respeito da sua teologia, né? A começar pela condição de Paulo. Paulo está preso numa prisão, redundante, né? Paulo está preso na cadeia e ele está impedido de se deslocar até Éfeso, está impedido de se deslocar a tantos outros lugares, né? Paulo também talvez está já à beira da morte, está passando por uma série de dificuldades aqui, mas nós vamos ver que em momento algum o apóstolo Paulo ele ora por si. Ele não ora pelos seus problemas, ele não ora pelas suas dificuldades, né? Antes nós vamos ver aqui o que é realmente então que ele pede a Deus. Se o apóstolo Paulo não ora pelos seus problemas, como ele enfrenta os seus problemas? Fique ligado aí que já já nós estaremos falando sobre isso, né? E é mais interessante ainda ver que Paulo, independente de estar preso, independente da situação que ele se encontre, que ele apanhe, que ele seja expulso de uma cidade, que as pessoas tentem calar ele, jamais conseguirão calar a sua alma diante de Deus. E isso serve, meu irmão, para mim e para você também. Independente da situação, daquilo que nós passamos, jamais a nossa alma, jamais a nossa fé, ela poderá ser calada diante de Deus. Amém? Vamos dando então continuidade. Aqui é bem interessante nós vermos já a partir do versículo 1, que eu quero ler com você, versículo 14, né? Eu quero ler com você aqui, vai dizer o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Olha só que interessante, 3 coisas que nós aprendemos aqui nesse trechinho que nós lemos. Primeira coisa, que na vida do apóstolo Paulo existia reverência. Paulo sabia quem era Deus, Paulo entendia quem era Deus, Paulo conhecia o poder de Deus, o que Deus podia fazer. Então Paulo ele nos demonstra uma reverência diante de Deus. Ele disse: me coloquei de joelhos diante do Pai. Corandil, né, um termo que eu quero que você pesquise aí também. O termo corandil é diante de Deus, não só nas nossas orações, mas a nossa vida como um todo sendo apresentada diante de Deus. Mas nós vemos aqui então Paulo mostrando que existe na vida dele uma reverência, né? Eu não estou dizendo também que você só vai ter reverência a Deus se você orar ajoelhado,
ou se você orar sentado, porque eu não estou falando da forma que você faz isso, mas sim da intenção que está no seu coração, né? Então o apóstolo Paulo ele nos demonstra e nos ensina a ter uma reverência diante do nosso Deus, Pai, Criador, dono de todas as coisas. Amém? A segunda coisa que o apóstolo Paulo já nos mostra é uma ideia de família. Ele vem construindo essa ideia desde o capítulo 1, quando ele mostra essa junção entre judeus e gentil, e aqui ele já está tratando todos como uma única família. E ele transcende um pouco essa ideia de família de judeus e gentios e coloca aqui também os anjos, aqueles que já morreram, ou seja, todos são partes, né, da igreja de Cristo, a igreja ativa aqui na terra e a igreja triunfante que já está nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa então que Paulo reforça aqui com nós é a sua confiança em Deus. Olha o que ele diz ali no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Nós já vamos falar sobre isso, ou seja, Paulo ele confia e acredita que Deus pode realizar. Olha que interessante, né, meus irmãos? Uma aula sobre oração que o apóstolo Paulo nos ensina. Reverência a Deus, crer no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer, e também lembrarmos que nós somos uma grande família, né? Que nós não vivemos um evangelho egoísta, que nós não vivemos um evangelho voltado para o nosso umbigo, mas sim voltado para os nossos irmãos, o evangelho qual nós compartilhamos com o próximo. Seguimos aqui então sobre o conteúdo da oração de Paulo que está presente aqui nos seus escritos. E deixa eu aqui só abrir o texto certo. Conteúdo da oração, então, nós vamos ver que a primeira pedida de Paulo é uma súplica por poder interior. Olha só que interessante o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, o apóstolo Paulo está reconhecendo que eu e você temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele já fala isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que todo aquele que é filho de Deus, ele tem a presença do Espírito Santo dentro de cada um. Mas agora o que Paulo vai falar aqui é um pouquinho diferente. Ele já sabe e já reconhece a presença do Espírito. Agora ele pede que esse Espírito nos preencha com poder, com autoridade. Exatamente isso. Por quê, meus irmãos? A presença do Espírito Santo de Deus, ela nos garante como filhos de Deus. Mas para que eu e você possamos atuar como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós precisamos do poder do Espírito Santo, como nos mostra Atos capítulo 1, versículo 8. Na verdade, o livro de Atos inteirinho nos fala sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é citado 59 vezes em Atos, né? A começar pelo seu primeiro capítulo, então nos mostrando que toda a ação cristã, que toda a prática cristã, que tudo aquilo que há de bom em mim, em você, parte através do poder do Espírito Santo. E Paulo ele está aqui pedindo e orando para que Deus conceda e para que Deus fortaleça e dê esse poder aos cristãos. Veja, Paulo não está pedindo para que Deus resolva o problema do cristão. Paulo não está pedindo para que Deus dê um carro ao cristão. Paulo não está pedindo, para que Deus encha de riquezas o cristão. Antes disso, Paulo está pedindo para que Deus dê poder, para este poder do Espírito Santo agindo dentro de nós, nos ajude a encontrar a solução para os nossos problemas. Então, Paulo não pede bens materiais, mas ele pede o poder do Espírito de Deus na nossa vida para que aí então possamos enfrentar os nossos problemas. Que aula de oração, né? Que aula de entendimento de uma oração com sabedoria, né? Como diz a palavra, muitas vezes pedis e não recebeis porque pedis mal. E o apóstolo Paulo nos ensina, a orarmos a Deus por sabedoria, a orarmos a Deus por formas como encontrarmos a solução para que Ele desenvolva. Os problemas das nossas vidas, as situações que ocorrem são uma grande oportunidade de Deus desenvolver, de Deus fortalecer o poder do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você também. Amém? É bem interessante então que, vamos resumir, o poder, a presença do Espírito Santo
evidencia a nossa salvação. É a certeza da nossa salvação, é a presença do Espírito nas nossas vidas. Porém, o poder do Espírito é a evidência da nossa capacitação para a vida. O poder do Espírito é que vai nos ajudar a superar todas as coisas. A W. Tozer, ele escreve tem uma frase bem interessante que ele fala que é a seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria. Olha só, então o Tozer está fazendo um chamamento, né, para todos nós que procuramos viver segundo as nossas forças, procuramos viver segundo a nossa vontade, mas ele fala que quando nós somos filhos de Deus, quando nós vivemos no reino de Deus, nós precisamos buscar a direção divina do Espírito Santo, né? Olha, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que está acontecendo na igreja não deixaria de acontecer, ou seja, os homens têm agido sem consultar a Deus, sem consultar a sua palavra, têm agido pela sua própria força humana. Então, tenhamos cuidado com isso. Mas como, Gabriel, então, eu conheço a vontade de Deus? Simples, através da sua palavra. Eu conheço a vontade de Deus que precisa ser realizada na minha vida através da sua palavra, e daí, através desse conhecimento, agora eu tenho entendimento, sabedoria para pedir ao Espírito Santo poder para realizar aquilo que eu já aprendi da palavra de Deus. Beleza? Não sei se você entendeu. Depois mande a sua pergunta, tire essa dúvida que estarei pronto a lhe ajudar. Então vamos dando sequência no conteúdo da oração de Paulo, e agora ele vai nos mostrar por que ele pede esse poder, porque esse poder ele é tão necessário, simplesmente para que nós possamos amar o nosso próximo, porque eu não consigo amar o próximo através das minhas capacidades, através das minhas forças, através dos meus méritos. Eu consigo amar o próximo na medida em que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é desenvolvido na minha vida. Da onde eu tirei isso? Primeiramente do texto, né, que vai nos revelar aqui, ó, que vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o poder do Espírito que nós recebemos é para que nós possamos amar ao nosso próximo. Lá em Gálatas capítulo 5 fala o quê? Qual que é o primeiro fruto do Espírito? É o amor. Então, o amor que é desenvolvido nas nossas vidas é um fruto do Espírito Santo de Deus. Agora que eu estou fortalecido, recebo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para realizar obras e amar ao meu próximo, como eu faço isso na prática então? Pregando o Evangelho, fazendo o bem ao próximo, levando as outras pessoas a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. É apenas alguns exemplos, né, da nossa demonstração de amor ao nosso próximo. E aí a revelação de Jesus ela é progressiva e ela nos exige algumas coisas. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre amor de mãe, né, nós falamos aqui de amar ao próximo e agora nós vamos falar sobre compreender o amor de Jesus. Eu e você não conseguimos descrever o amor de mãe, simples. Talvez porque eu e você não somos mães. Porque eu e você não experienciamos isso. Agora, da mesma maneira, nós vamos entender que nós não conseguimos compreender o amor de Jesus Cristo se nós não experienciarmos o amor através do nosso próximo. Exatamente. Se eu não amar o meu próximo, se eu não entender o amor ao meu próximo, eu não vou entender o amor de Jesus Cristo, porque é tolo aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo. É um mentiroso, porque como pode amar algo que não vê, se não consegue amar as pessoas que estão ao seu redor? Então, vejamos e entendamos isso. Somente quando amarmos o nosso próximo, começamos a entender o amor de Cristo, que vai ser logo o que Paulo vai falar nos versículos seguintes. Olha só, o versículo 18 e 19 traz duas palavras-chave para nós. A primeira chave é compreender e a segunda é conhecer. Compreender e conhecer o amor de Deus. Paulo, então, através da experiência do próximo, nos chama a compreender e conhecer o amor de Cristo. Compreender no sentido científico, no sentido do estudo, da análise, e conhecer
no sentido de experienciar esse amor de Cristo. E olha só que interessante, ele diz ali no versículo 18 o seguinte: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Então vamos ver qual que é a largura do amor de Cristo. O amor de Cristo é tão largo que ele consegue alcançar a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Claro que para que todo aquele que nele crê. Mas o amor de Jesus tem a capacidade de alcançar o mundo e alcançar a todas as pessoas. E vai dizer também, além da largura, o comprimento do amor de Jesus Cristo. Eu e você não conseguimos medir, mas nós vamos entender que o amor de Jesus Cristo ele começa desde o Jardim do Éden, desde a criação do mundo, e ele se estende à eternidade. É um amor que nunca acaba, é um amor que jamais se esfriará por cada um de nós. Então o amor de Jesus Cristo ele é capaz de alcançar a todos e ele é um amor que nunca acaba. E também vai falar sobre a altura. O amor de Jesus Cristo por mim e por você é um amor que é capaz de nos levar aos céus. A altura eu e você não conseguimos compreender naturalmente, mas através do amor de Cristo nós entendemos isso. E também da sua profundidade, ou seja, o amor de Jesus Cristo é capaz de encontrar o maior pecador, o pior pecador no fundo do poço, no poço mais profundo da história, ele é capaz de resgatar essa pessoa também. Então nós compreendemos de forma visual, de forma científica, através do nosso estudo, através do nosso amor, qual é a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Mas nós também somos chamados a conhecer no sentido experiencial, a nós vivermos, a nós experimentarmos esse amor junto ao nosso próximo também. Então, deixa eu pegando aqui. Então, para que a gente possa viver e andar, né, experimentar esse amor junto ao nosso próximo. Então, basicamente, essa é a nossa reflexão e nós vamos ver que logo na sequência, aqui no versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós encontramos o entendimento, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, tudo isso é para que no final nós sejamos plenamente preenchidos por Deus. No capítulo 1, versículo 23, na sua primeira oração, Paulo ele pede para que o cristão seja plenamente preenchido pela obra de Jesus Cristo. Agora pede aqui no capítulo 3, versículo 19, para que nós sejamos preenchidos totalmente por Deus Pai. E também vai falar no capítulo 5, versículo 18, para que eu e você sejamos preenchidos pelo Espírito Santo totalmente. Então Deus não deseja que nós tenhamos uma fé pela metade, uma vida cristã pela metade. Antes ele deseja que eu e você sejamos plenamente preenchidos, mas isso também vai depender da nossa disposição em desenvolver aquilo que Deus deu e capacitou e delegou e deu a cada um de nós. Amém? Essa basicamente é a nossa reflexão. Quero tomar alguns pontos aqui com você. Nós precisamos então entender e vivenciar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Meus queridos, não limite-se a entender o amor na humanidade. Não limite-se a amar somente aquele que lhe faz o bem. Mas o apóstolo Paulo ele mostra que deixa todos os seus interesses de lado e se preocupa com aqueles que são chamados filhos de Deus. E eu e você também recebemos esse mesmo chamado, recebemos essa mesma responsabilidade. Que o alvo das nossas orações não sejam apenas os nossos desejos prazerosos, mas também que o alvo das nossas orações seja o nosso próximo, que o alvo das nossas ações aqui na terra sejam o nosso próximo. E também Paulo, ele faz uma súplica aqui, nós falamos a toda a plenitude de Deus. Então que eu e você também possamos viver essa plenitude de Deus, não nos permitindo viver pela metade, Como eu disse,
plenitude em Jesus Cristo, plenitude em Deus Pai, plenitude na pessoa do Espírito Santo. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito grande, é muito maravilhoso. Então nós não podemos nos permitir a desfrutar apenas um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito interessante que muitas vezes eu e você ficamos perdendo tempo em nossas orações pedindo: Deus me dá um carro, Deus me dá um relacionamento, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma vaga de trabalho, sendo que muito mais sábio é nós pedirmos condições a Deus para que nós nos tornemos uma pessoa melhor, para entrarmos num relacionamento, para que nós desenvolvamos as nossas capacidades e habilidades, que sejamos preenchidos com o poder do Espírito Santo para trabalharmos melhor, para sermos pessoas melhores na sociedade e assim gerarmos mais solução e sermos melhor recompensados com isso. Então Paulo, ele nos ensina aqui nesse texto sobre uma oração com sabedoria, sobre oração com entendimento. Não viva para si, viva para o próximo, e assim você descobrirá tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, estamos chegando aí totalmente ao final da nossa reflexão. Não ore pelos seus problemas, peça ajuda para Deus, né? Para que você consiga resolver eles. Não peça: Deus, resolva os meus problemas. Não, peça sabedoria a Ele. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu quero encerrar essa nossa reflexão. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu curtir ou de comentar. Mas eu quero ler com vocês o versículo 21 desse texto e assim encerrar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe.